Olá, bem-vindos à série de vídeos do Não Dói Saber, em que vamos trazer informações sobre ciência, mais especificamente sobre neurociência. Bom, hoje vamos entrar um pouco mais no assunto sobre dor aguda e seu tratamento. Falamos disso um pouco em outro vídeo anterior, então se quiser saber mais, pode acessar o link aqui na descrição desse vídeo. Para entender o tema de hoje, é importante ter um conhecimento básico sobre fisiologia e bioquímica. Primeiro, vou falar sobre o funcionamento normal de uma célula, depois vou apresentar as substâncias que a célula produz e que estão relacionadas à dor. Por último, vou dizer como os anti-inflamatórios agem nesse sistema, reduzindo a dor. Vamos começar revendo alguns pontos. O nosso corpo é formado por células. Essas células são formadas basicamente por uma membrana celular que contém fosfolipídios, que são moléculas não solúveis de água. Além disso, proteínas. Essa membrana funciona como um muro que controla o que sai e o que entra na célula. Isso acontece porque existem diversas substâncias que devem ficar dentro da célula e substâncias que devem sair da célula. Isso permite não só a colocação dessas substâncias necessárias ao corpo fora da célula, como também permite a comunicação entre elas. Quem comanda todo o funcionamento da célula é o seu núcleo. A célula é como uma fábrica. Através dos nutrientes que ingerimos, esse conjunto de células conseguem produzir ou organizar tudo o que necessitamos para nos mantermos vivos. Então, é algo essencial para manter o equilíbrio dentro do corpo. Pense na célula como uma boa cozinheira. Uma sopa para nós. Ela pega diversos produtos e transforma em algo. Se ela quiser fazer um bolo, ela vai pegar um pouco de farinha, ovos, entre outras coisas para fazer esse bolo. No caso da célula, ela utiliza alguns utensílios para produzir o que precisa. Esses utensílios são as enzimas. Por exemplo, não adianta a cozinheira apenas misturar os ingredientes do bolo. Ela vai precisar colocar em uma temperatura adequada. Para isso, ela precisa de um forno. Sem forno, não tem bolo. Pessoal, as enzimas fazem basicamente isso. Transformam algumas substâncias em outras, só que de uma forma muito mais específica. Existem enzimas que agem apenas em certas proteínas, outras apenas em açúcares, outras apenas em lipídios e assim vai. Olha só, olha lá, olha só, olha que legal. Lembram que a célula é formada por fosfolipídios? Pois é, esses fosfolipídios são transformados dentro da célula em outras moléculas. Temos como exemplo o ciclo do ácido araquidônico, que está sendo mostrado aqui na tela. Uma enzima chamada fosfolipase A2 pega esses fosfolipídios e os transforma em ácido araquidônico. Nesse ácido podem agir outras duas enzimas, as ciclooxigenases e as lipooxigenases, que não são de nosso interesse nessa aula. A ciclooxigenase vai dar início a uma transformação do ácido araquidônico, que no fim dará origem às prostaglandinas e o tromboxano. São diversos tipos de prostaglandinas com diversas funções. Por exemplo, no nosso estômago existe um ácido muito forte. Uma das funções das prostaglandinas é estimular células através da comunicação a produzir uma barreira contra esse ácido. Quando essa barreira não existe, o ácido começa a corroer o estômago e provoca úlceras. As prostaglandinas também fazem aumento da permeabilidade e dilatam o vaso sanguíneo. Isso permite que as células de defesa cheguem a um local onde tem um organismo invasor, como uma bactéria. Além disso, as prostaglandinas avisam outras células de que algo errado está acontecendo, e essas outras células podem fazer com que mais energia seja liberada pelo corpo, o que causa febre. Além disso, essas prostaglandinas tornam o local mais sensível à dor. Como vimos anteriormente, a dor não é algo necessariamente ruim, é um mecanismo de proteção. Então temos as prostaglandinas como um papel essencial na inflamação. Claro que existem outras substâncias, mas sem dúvida as prostaglandinas têm um papel importante. A questão é, quando a inflamação foge do controle? Pense no local de inflamação como uma zona de guerra, onde o corpo está lutando contra algo que está tentando prejudicá-lo. Como em toda guerra, há vítimas inocentes, que são as células saudáveis. Isso é causado porque as células de defesa estão tão empenhadas em destruir o inimigo que não se importam com quem for ferido no caminho. Quando isso começa a ser demais, temos que lançar mão de algo para diminuir o número de vítimas. Para isso, usamos os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios são substâncias que inibem a enzima ciclooxigenase e, portanto, impedem a formação de prostaglandinas. Se as prostaglandinas não são formadas mais como antes, isso diminui as células de defesa que conseguem chegar ao local,
diminuindo a lesão que estava sendo causada por essas próprias células. Além disso, as células que causariam febre não são avisadas e diminuem a temperatura do corpo. Mas claro que nem tudo é bom. Se for usado muitas vezes em doses muito altas, o estômago não consegue produzir a barreira protetora e isso contribui para a formação de úlceras. Não é como se todo mundo que tomasse o ibuprofeno fosse ter úlcera, mas quando é tomado em grandes quantidades e o corpo tem uma predisposição, com certeza contribui. Tem também efeitos sobre o rim, sistema cardiovascular, entre outros. Todos esses sistemas sofrem ação direta ou indireta dessas prostaglandinas. Existem outros anti-inflamatórios que inibem a formação do ácido araquidônico, inibindo a fosfolipase A2. Esses são os corticoides, que impedem não só uma parte do ciclo araquidônico, mas todo ele, afetando a formação de diversas substâncias. Quanto mais substâncias são afetadas, mais efeitos colaterais você pode ter com o uso. Por isso, os corticoides não podem ser usados livremente. Além de que, se o corticoide for usado por muito tempo e o paciente parar de uma vez, pode ter um quadro de insuficiência adrenal aguda que pode levar à morte. Por isso, para quadros de inflamação aguda, é preferível usarmos os bloqueadores da ciclooxigenados, chamados de AINES ou anti-inflamatórios não esteroidais. Eles têm menos efeitos adversos que o corticoide, mas ainda assim têm efeito. De toda forma, deve-se tomar cuidado com o uso indiscriminado desses remédios. Para isso, procure um profissional. Agradeço a quem assistiu até aqui. Vou pedindo que se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com colegas, amigos e parentes para que saibam como funcionam esses medicamentos. Deixei na descrição um link de um material bem legal para quem se interessar em saber mais sobre o assunto. Por hoje é isso. Tchau, tchau.